Eu me alegro muito, irmãos, pelo que eu tenho ouvido, dos irmãos, do testemunho dos irmãos, aquilo que eles colocam da palavra com fidelidade. É isso que o Senhor quer de nós. É muito bom estarmos reunidos. Eu sempre tenho uma palavra do irmão para os irmãos, e nesta noite não é diferente. Quero trazer uma palavra um pouco escatológica. Eu gosto muito deste assunto, e muitas das vezes quando a gente pega um assunto para falar, a gente tem que pesquisar muito, a gente tem que ler, tem que orar. E nós que falamos da palavra de Deus, todos quanto falam da palavra de Deus, precisam estar orando, e também deve estar sob oração, porque em primeiro lugar esteja a fidelidade. Eu não posso tirar nem acrescentar, porque o Senhor diz para cada um de nós devemos ser fiéis àquilo que nós sabemos, e não inventar por inventar. E a palavra desta noite eu quero dizer para os irmãos e para todos que estão aqui, adolescentes, jovens, meia idade, quem já está ficando com os cabelos brancos, que as coisas estão caminhando para um fim. E o título desta noite, para a palavra que eu vou trazer para os irmãos, o título é O Início e o Fim. Todos nós que estamos sentados aqui, tivemos um início, estamos caminhando e vamos ter um fim. O mundo que estamos vivendo também teve um início, está se desenvolvendo, mas também vai para um fim, principalmente por causa do pecado quando entrou no mundo. O princípio de Deus é que cada um de nós que estamos aqui tenhamos vida eterna, um início sem fim, terminando com Ele. Não adianta as grandes autoridades do mundo fazer reuniões. É bom precaver sobre poluição, cortar floresta, pode remediar um pouco, mas não tem jeito. O mundo está sendo destruído primeiramente por causa do pecado. O início e o fim. Pense nisso, pense na sua vida. Você que é adolescente, você que é jovem, está caminhando. Você tem preocupado com isso? Cada um de nós estamos aqui, temos preocupado com isso? Muitas das vezes, no nosso viver diário, no caminhar diário, na nossa luta diária, na procura de estudar, de trabalhar, nós esquecemos. A terra como a conhecemos não durará para sempre. Depois do grande juízo final, Deus criará uma nova terra. Amém? Primeiro texto que eu vou ler para os irmãos, encontra em Romanos 8, 18 e 21. E mais alguns versículos. Interessante que a Bíblia, irmãos, muitas das vezes as pessoas vão falar em a vinda de Jesus, a escatologia, fala em Apocalipse. Não. Toda a Bíblia está entrelaçada. Quando você lê em Daniel, Ezequiel, Osés, Obadias, Malaquias, tem textos que lá no Apocalipse vai se complementar. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, no capítulo 24 de Mateus, quando ele citou textos ali, Jesus
já estava citando coisas do Apocalipse, porque Jesus é Deus que habitou entre nós, e Ele tinha conhecimento destas coisas, porque Ele é o princípio de todas as coisas. E o texto de Romanos, capítulo 8, 18 a 21 diz assim: atente para o que a palavra diz, que o Espírito Santo diz a nós como igrejas de Deus. Atente para isto. O irmão Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E o texto continua. Irmãos, aqui neste versículo, as aflições do presente são leves, comparadas com a glória que virá. Você já pensou nisso? Talvez alguém esteja aqui aflito, angustiado, mas a glória que o Senhor tem preparado para você é muito maior. A criação, ou criatura, e até mesmo o espírito gemem por causa da glória que há de vir. A glória vindoura será a libertação. Olha o 22 em diante. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Fruto do Espírito, sede pacientes nas tribulações da angústia. Meus queridos, a expressão em nós, no versículo 18, também pode ser traduzido para nós, que diz aí, né? Revelada para nós. Essas coisas que Paulo está dizendo em nós lá, ele dizendo, foi revelada para nós hoje. A criação física, no versículo 19, será redimida na consumação de nossa redenção, que está lá no versículo 21. Quando o ser humano for redimido, a criação também vai acompanhar. Toda a criação, no versículo 20 diz, sofreu as consequências do pecado humano, sendo sujeito a decomposição, futilidade e corrupção. Entretanto, esse processo de deteriorização é apenas temporário, pois Deus providenciou a esperança da libertação. Temporário, irmãos. Eu já estou com 70 anos, né? Que tempo é este? E já passou alguns milênios. Para os irmãos do Novo Testamento, quando leram isso aqui, eu já estava aguardando na geração deles o Senhor vir. E já passaram-se milênios, e nós estamos aqui. Na ocasião da nossa redenção final, que diz no versículo 21, a própria criação será liberta da escravidão à queda, e compartilhará de nossa glória. A glória dos filhos de Deus. Amém? Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, do versículo 7 até o 13, diz assim: ora, os céus que agora existem, os céus que o irmão Pedro está dizendo, é o céu atmosférico, né? Não é o céu de Deus. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo,
estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A escola bíblica hoje foi uma bênção. Uma bênção. Cheguem ao arrependimento. Cada dia devemos nos arrepender como cristãos. A humanidade precisa se arrepender, e muitos que estamos aqui, cada dia precisa nos arrepender. O arrependimento. A palavra de Deus diz: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Muitos acham que o arrebatamento, não, arrebatamento não tem sinal, não. Nós que estamos sentadinhos aqui, se a trombeta tocar agora, você vai partir ou vai ficar sentado aí ainda, ou vai ser apavorado? Isso que você tem que colocar no seu coração. Talvez o fim pode começar agora, para alguns. Fim de perdição eterna, ou fim para a eternidade com Deus. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor o dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Nós lemos lá: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que neles existem serão atingidas. Interessante que os homens andam preocupados, os governos andam preocupados com a poluição que pode destruir o planeta Terra, trazer desertos. Mas o governo da China diz que tem 1000 ogivas nucleares. Ué, uma incoerência. Quero conservar a Terra para quê? Para me destruir ela com bomba? Ou semelhante? Mas Deus está falando aqui de algo muito maior do que qualquer ogiva nuclear, qualquer átomo, ou nêutron, ou prótons que pode se desintegrar. Irmãos, eu já disse certa vez, essa Bíblia que está aqui, se Deus liberar os átomos que estão nessa Bíblia aqui, eu viro pó. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais que os que vivem em santo procedimento e piedade. Piedade vem de pio. Pio é aquele que teme o Senhor, teme a palavra do Senhor e procura viver a vida do Senhor neste mundo de impiedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, nós, você que está aqui, crente em Cristo Jesus, está dentro da promessa do Senhor, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Como se fala em justiça no mundo? Vejo a reportagem nos meios de comunicação, lá em Belarus, lá na Europa, pessoas no frio, morrendo de hipotermia, porque um país não deixa atravessar o outro, pessoas que não, saindo dos seus países. Irmãos, isso é triste. Deus está vendo isso. Estes homens vão prestar conta diante de Deus. Quem é dono de alguma coisa? Isso é iniquidade. E a Bíblia diz que a iniquidade no mundo se multiplica.
10 vezes 10 é 100, mas 100 vezes 100, os irmãos sabem para onde vai. É igual a ciência. Eu tenho uma apostila, eu tenho uma pasta lá em casa guardada, desde quando começou a falar em internet. Eu arquivo essas coisas. Quando surgiu o código de barra, foi um sucesso, não é? Poxa, chega lá no supermercado, leu assim o preço, sai rapidinho. Hoje, código de barra ficou na barra. Eu estou até o tal do bytes, né? Bytes é BIT, né? Eu estou até arrumando o nome lá. B de Babilônia, I de inimigo e T de tentação. A gente começa a pensar nessas coisas, porque a besta e o anticristo está por trás dessas coisas. É o inimigo. Irmãos, o juízo pelo fogo é tão certo como o que foi pela água no mundo pré-diluviano. Deus avisou aquela geração. Noé avisa. Mais de 100 anos Deus falou com aquele povo, até que veio a água e destruiu a todos. Mas agora os ímpios sofrerão a condenação por terem feito a escolha de viver sem Deus. Lá naquela época, a arca de Noé era a salvação. Hoje a arca da salvação é Jesus. É nele que nós temos que entrar e habitar. Nos dias de Noé, a terra toda a raça humana foi julgada pelas águas do dilúvio. Na segunda vinda de Cristo será pelo fogo. Este fogo é descrito em Apocalipse 19 e 20. Quer ver? Mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Falando do fogo, aqui é outro assunto escatológico. O capítulo 20, 10 a 15 diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Viu um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Para eles, o trono branco. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Os irmãos entendem aqui? Abriu o livro da vida. O livro da vida é onde o meu nome está, e o seu nome tem que estar, como salvo em Cristo. Os ímpios são livros, porque os fatos deles, os pecados deles estão escritos ali. Mas os servos do Senhor, é o nome que está lá, porque os meus pecados, as minhas iniquidades confessadas, o Senhor as perdoou e as lançou na profundeza do mar. Eu sou salvo pela graça de Deus, não pelo que eu faço, pelo que eu sou. Por isso meu nome e o seu também deve estar no livro da vida. Você tem que pensar nisto. Ou estará nos livros. O trono branco é para os ímpios, é o julgamento. Porque os crentes em Cristo Jesus não têm julgamento. Porque o Senhor já pagou todo o preço em meu lugar, no seu lugar, e no lugar de cada igreja que está reunida neste momento no mundo todo. A punição para o diabo, a besta e o falso profeta e o anticristo, e para todos aqueles incrédulos. O dia do Senhor, no versículo 10, 11, diz respeito ao fim e da segunda vinda de Cristo. A igreja sendo arrebatada, irmãos, vai iniciar o fim mesmo. Depois vem um milênio, outra história, mas já está aí a caminhar
para a segunda vinda de Cristo. O dia do Senhor é o dia do julgamento de Deus sobre a terra. A segunda vinda de Cristo será súbita e terrível para aqueles que não creram nele. Para nós que estamos espiritualmente alertas, ele virá e nós estaremos esperando por ele. Acontecerá após o arrebatamento, como nós vemos aqui. Nós já estamos com o Senhor, por isso lá, diz lá, aqueles, lá no trono, junto com o Senhor. Por sabermos que a terra será totalmente queimada pelo fogo do juízo divino, devemos colocar a nossa confiança naquilo que é duradouro. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aqueles que estão em Cristo, permanecem em Cristo, estão em Cristo, permanecerão para sempre. Essa é a palavra, duradouro e eterno, e não estar apegado a este mundo, aos seus tesouros e anseios. A perspectiva divina no versículo 8, sobre a passagem do tempo, responde aos críticos nos versículos 3 e 4. O atraso da vinda do Senhor é uma reação humana ao cálculo divino. Depois do dilúvio já se passa quantos milênios? E alguém diz, esse Deus não vai vir nada, já esqueceu até da terra. Não, o Senhor sabe de todas as coisas. O versículo 9 nos dá uma explicação positiva da falta temporária do cumprimento do versículo 3, 4. É encontrada no caráter de um Deus misericordioso. É a misericórdia do Senhor que está sobre este mundo ainda. As pessoas têm que ver isto. Embora a crueldade humana solicite ação imediata, Deus detém sua ira justa e adia o julgamento. Às vezes a gente fica indagando, na hora que a gente vê os noticiários, as violências que existem, os assassinatos que existem, a multiplicação do mal em nossa cidade, no Brasil, em todo lugar. A falta do amor humano tira a vida do ser humano por causa de um celular, por causa de algo terreno. É o inimigo trabalhando, é o diabo trabalhando. E não esqueçamos, ele está por trás de tudo, do que é imperfeito, do que é mal. E ele toca no coração dos homens, para que venham fazer a sua vontade. Porque a Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. A volta do Senhor será repentina e inesperada. Mateus 24, 44. Por isso ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha, Jesus já está citando lá na frente. Cuidado com a indiferença e a negligência. Hoje nós estamos indiferentes a essas coisas, os meios de comunicação. Estava vendo uma reportagem de um rapaz que trabalha com a internet, com essa comunicação aí. Ele explicando. Daqui a pouco tempo, com esse chamado 5G que está chegando aí, eu falei, se o meu celular não pegar 5G, eu dou uma bicuda nele e não compro celular. Não vou dar 3 mil reais no celular, nem no tiro. Só se alguém me der de presente. Quem quiser falar comigo, vai na minha casa ou manda um recado. Mas é verdade? Apesar que o celular para mim, às vezes eu vejo de manhã, meio-dia e de tarde. Mas é uma verdade. Ele falando com aquele óculos que não é baratinho, você pode fazer uma reunião na sua sala de escritório, onde tiver os outros, você vai ver presente ali. Quando você vê a Globo colocar uma pessoa no palco, que está de longe, a imagem transmitida ali, você já pensou? Você vai ver? E ele ainda citou ainda um negócio lá, falou assim, provavelmente lá na frente, pode adaptar-se um chip no cérebro, aí não precisa do óculos, a pessoa vai chamar, o chip lá no computador, não sei, ele vai visualizar a pessoa onde estiver. Misericórdia. A moça do repórter ficou até meio assustada. Falei, eu estou longe disso. Mas irmãos, tudo pode se esperar. Isso é uma conjectura que ele falou. E eu fico abismado com essas coisas. Lembro-me quando criou o fax, Tem gente que não conhece nem fax.
O irmão o Vanderly Grazioli trabalhava na CST, falou: Eli, eu tenho um aparelho na minha mesa lá, rapaz, que coloca um papel que sai lá no Japão. Ah, não acredito. Eu acabei comprando um, porque eu era representante comercial, tinha que passar o pedido, né? Fax, tem menino que não conhece nem fax aqui. Eu, quando era garoto, tinha 15 anos, 18 anos de idade, trabalhava numa loja que vendia tecidos, né, atacado. A máquina que eu operava para calcular o preço era a Facite. Tchim, 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 tchim. Batia lá, multiplicava. E depois veio uma outra mais moderna. Eu vi outro dia no museu de uma loja aí. Tem gente que nem conhece isso aqui. Máquina Hampton. Eu dava muitos toques naquilo, eu escrevia, tinha curso. Depois veio a IBM elétrica, com aquela esfera que corria. Tem gente que nem conhece isso aqui. Irmãos, a ciência se multiplica. A volta do Senhor repentina e inesperada, como diz aí. Os crentes ainda procuram a sua promessa no versículo 3, apesar dos escarnecedores, do versículo 3, 4. O irmão Pedro dá garantia de uma nova terra habitável, seguindo a destruição da terra atual, no versículo 10, 13. Apocalipse 21, de 1 a 6, diz assim: vi novo céu, olha que bênção. Vi novo céu e nova terra. Olha que maravilha. João viu antes de mim, eu estou vendo junto com ele. Deus, o Espírito, o mostrou. No versículo 1, eu pus: essa nova renovação já começou na vida do crente. Essa coisa nova já começou na minha vida. Eu já estou vislumbrando a nova terra, a nova Jerusalém. O fim virá para o mundo, mas nós temos a visão na nova Jerusalém. Porque diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nova criatura é. Se somos nós, transformados pelo Senhor, vamos fazer parte desta vida. Pense nisso. Diz aqui: pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Que nova Jerusalém é essa? Interessante que no versículo 9 do capítulo 21 diz: então veio a mim um dos 7 anjos, que tem os 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Porque a nova Jerusalém representa a noiva, a igreja, que estará lá com o Senhor. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Uma cidade que descia do céu. Eu creio que isso vai ser no milênio. Enquanto está aqui a terra continuando, a igreja está reinando com Jesus. Diz aqui: a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalina, que eu nunca vi. Tinha grande e alta muralha, e 12 portas, junto a portas 12 anjos. E diz aqui, no versículo 16: a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. É uma medida. Qual o tamanho dessa cidade? Procurei saber a medida. Essa cidade, irmão, tem simplesmente 2.240 quilômetros de comprimento, 2.240 quilômetros de largura. É uma cidade que vai daqui, depois de São Paulo, e mais outro tanto. Está aqui a Bíblia dizendo o tamanho dessa cidade, que os redimidos do Senhor estarão com Jesus. Interessante que fala da muralha, né? 144 côvados. Um côvado na Bíblia é em torno de 40 centímetros ou 45 centímetros, depende do tamanho do braço. 140 côvados vai dar o quê? 500, uns 500 metros de altura a muralha. Prédio de mais de 100 andares. Então são coisas grandiosas. São coisas grandiosas que nós vemos. Então nós vemos
que aí está a Nova Jerusalém, né? Que diz, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz ainda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Aqui são primeiras coisas, irmãos, é o início. O fim é muito grandioso. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, quer dizer, a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, a última, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça de fonte da água da vida. Você tem tido sede de Deus? A sede de Deus nos leva a orar, a ler a Bíblia, a meditar. A orar naquela oração de hora de almoço. É bom agradecer em família, mas é a sua oração. Tem pessoas que estão procurando psiquiatras. É claro, a nossa mente pode adoecer. Isso é normal, pode acontecer. Nós somos sujeitos a estas coisas. Mas muita gente está angustiada, tristes, aí problemas, porque não tem tempo junto com o Senhor. Aquele filme, O Quarto Secreto, é muito bonito, né? Mas pratique o quarto secreto, derrame diante do Senhor, tenha tempo com Ele. Eu garanto que muitas das vezes, esse tempo com Deus, 10 minutos de oração, mas você não consegue colocar as coisas, não. O tempo às vezes é maior. Quantas vezes você está orando a Deus, foi quebrantado? Não quero dizer que é todas as vezes. Será que o ano inteiro você está fazendo oração, não tem um quebrantamento? Você vai ler a Bíblia e ela não fala com você? Que coração é este? Lendo por ler? Ou pedindo ao Espírito Santo para trabalhar na sua vida? O vencedor herdará estas coisas. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, princípio. Eu a quem tem sede darei de graça, de fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Terminando diz aqui: quando porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aonde eu li lá no início que está o diabo, a besta, o falso profeta e o anticristo. O inferno foi feito para os ímpios e para os demônios, que é a cadeia que Deus vai fazer no final de todas as coisas. Não é para o homem, mas o homem rejeita Deus, por isso eles caminham para lá. Não sabemos como será a aparência da nova terra, ou onde estará localizada, mas Deus e seus seguidores, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, serão reunidos para nela viver por toda a eternidade. Será que você estará lá? Coloquei uma pergunta, é você que tem que responder. Se o Senhor vier agora para você, você encontrará com Ele? Será que alguma vez você imaginou como será a eternidade? A santa cidade, a Nova Jerusalém, é descrita como o lugar onde Deus removerá toda tristeza, morte, pranto e dor. É o que nós vemos no mundo. Quem não experimentou na sua família ou na sua vida morte, pranto e dor? Todos nós aqui perdemos alguém, choramos por alguém e não sabemos do dia de amanhã. Paulo, em Gálatas 4:26, ele diz lá, nos fala da Nova Jerusalém lá de cima. Paulo já tinha visualizado também. Ele fala, a Nova Jerusalém lá de cima, a cidade de Deus, será uma eterna alegria para todos que o amam, todos que amam Jesus. Deus é o Criador de tudo e de todos.
A Bíblia começa com a majestosa história da criação do universo e termina com a criação de um novo céu e de uma nova terra. No capítulo 22, de 1 a 5 diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, qual sai do trono de Deus e do Cordeiro. Olha, João já estava vendo, e nós aqui lendo a palavra, nós podemos visualizar estas coisas, pela fé. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. A árvore lá do Gênesis, que colocou o anjo, porque se Adão comesse de novo o pecado, não sei como Deus arrumaria, esta árvore da vida estará lá. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Enquanto a igreja, os remidos, os salvos estarão pelos séculos dos séculos, na presença do Senhor, no fim de todas estas coisas. Os ímpios, os que rejeitaram, os que negaram, os que não creram, estarão no lago de fogo e enxofre. Não existe, como se cria nas religiões, o dia de todos os santos é o dia de agradecer pelos que estão no céu, e o dia dos mortos é orar por aqueles que morreram, que não foram salvos, que agora vai tirar eles do purgatório. Isso não está na Bíblia. Morreu sem Jesus, está perdido, não tem mais jeito. Fecharmos os olhos aqui na terra, acabou. Não existe misericórdia depois. Isso é Bíblia. É Deus em que está dizendo, e Ele quem diz. Quando estivermos ao lado de Deus, com todos os nossos pecados perdoados, o nosso futuro assegurado, seremos semelhantes a Cristo. Hoje na escola bíblica falar, né? O caminhar nosso semelhante a Cristo, como nós falhamos. Às vezes eu me pareço com Jesus aqui agora, daqui a pouco eu já estou negando com algum ato. Somos falhos, mas somos crentes. O Espírito vai trabalhando em nós. Exatamente como Deus terminou a obra da criação. Gênesis 2:1-3, Ele diz: eu descansei. Deus descansou, o homem pecou, Deus começou tudo de novo. Deus achou que ia descansar, o homem está dando trabalho para o homem até hoje, para Deus até hoje. E o trabalho foi tanto que teve que mandar o próprio filho dele. Em Gênesis 3:15 está lá: da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, e a serpente é Satanás. Já de Gênesis 3:15, Satanás já é derrotado. Ele é derrotado em nossas vidas, porque ele foi derrotado por Jesus já desde o início. Jesus terminou a obra da redenção. Em João 19:30 ele diz: está consumado. Há 2 milênios atrás Jesus já diz: já está consumado. Meu irmão, a sua vida, a sua salvação está segura nele. O inimigo não tem autoridade sobre a minha vida, sobre a nossa vida, sobre a igreja de Deus. A Trindade terminará todo o plano da salvação, convidando os redimidos à sua nova criação. O versículo 2 e 4 que eu li: a cidade santa é a noiva adornada de Cristo, é a igreja, a noiva que o Senhor está preparando, purificando, que nós como candelabros estejamos cheios do azeite, clareando com fogo do Espírito. O tabernáculo que eu li indica a comunhão inquebrável entre Deus e o seu povo. Muitas das vezes a nossa comunhão é quebrada por Deus por causa de algum pecado, de alguma negligência, logo é refeita. Nós pedimos perdão, aproximamos, o Senhor nos perdoa. Assim, o fim é o início de todos aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O fim é o início de todos aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Assim entrarão na nova Jerusalém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor
Aplique isto no seu coração, na sua mente, e não esqueça: tudo pode passar, mas a palavra do Senhor permanecerá para todo sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.